Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de mais uma BMW, mais uma GS. Neste momento é uma GS 310. Desde já agradeço aqui ao Antero, stand Antero aqui nos Carvalhos, por mais uma cedência de uma BMW. E em especial ao caríssimo André, vendedor BMW. Então, primeiras impressões logo nesta moto é que é uma moto bastante ágil, bastante compacta, e com uma posição de condução agradável. Ergonomicamente parece-me ser, por menos para a minha estatura e para a minha fisionomia, parece-me ser bastante interessante e vou bastante confortável. Logo assim à partida também, eu não sei o porquê, mas eu já disse isto quando fiz o test drive da GS 800, que a BMW mete aqui estas amostras de vidro que não conferem proteção nenhuma. Parece que estão a meter vidros em motas desportivas, naked desportivas, qualquer coisa, menos numa moto deste segmento que é uma small trail. Não faz sentido, porque a gente pode meter estas motas um bocadinho em estradão, porque ela, podemos já começar por aí, porque ela tem jante 19 à frente, jante 17 atrás. Podemos metê-la, ela tem essa aptidão assim, ou uma pequena aptidão para a gente fazer essas excursões em pisos mais sinuosos, não é? Mas ela tem jante de alumínio, não é... ou seja, para uma pessoa abusar muito com ela fora de estrada. E depois metem estes vidros, que não conferem, porque a gente, se fizer hoje, está um dia mesmo muito ventoso e ela não confere proteção nenhuma a nível de vento. É irritante mesmo. Assim, à semelhança da 800, é mesmo irritante, porque ela não confere efetivamente proteção nenhuma ao vento. Estou bastante surpreendido com a vivacidade deste motor. É um motor bastante vivo, podemos já começar por aí. Ele tem apenas 34 cavalos, o que o torna por si só bastante económico, não é? Logo à partida posso dizer que será uma moto com uma apetência para viagens diárias, porque vai ser uma moto poupada, é uma moto muito ágil, muito fácil de conduzir, e podemos fazer já aí uma abordagem ao peso dela. Peso em ordem de marcha 175 kg. É uma moto muito, muito, muito ágil, muito fácil de conduzir mesmo. É um peso pluma, por assim dizer. Dentro do segmento deve ser das motas mais leves que existe, e nota-se, sente-se. A nível de altura também é uma moto relativamente fácil de se utilizar. Eu tenho 1,81 m e chego com relativa facilidade ao chão. Ela vem de origem com 835 mm do assento ao chão, mas vocês têm a possibilidade de comprar dois assentos, um assento mais alto e um assento mais baixo, ok? Por isso, por aí não estão restritos, ou não se deixem restringir pela altura da moto por causa desta altura, porque vocês podem compensar tanto a nível de ajuste de kits de rebaixamentos, como a nível de banco, ok? Eu penso que se vocês, na grande maioria, para quem tiver, sei lá, 1,60 m, 1,65 m, com um banco mais baixo, se irá sentir confortável, devido ao fator do peso, ou do pouco peso, relativamente
ao centro de gravidade da moto, que é relativamente baixo, e vocês ganhando esses milímetros de diferença ao comprarem o banco baixo, penso que se irão sentir mais confortáveis na moto. A moto tem anunciado no site uma top speed de 144 km/h, ou seja, mas isto já é, penso eu, a levar a moto aqui um bocado ao limite. Ele vai até entrar ali no redline às 10.000 rotações. Redline eu suponho que seja o redline, porque o display é um display LCD normal, de contraste, preto e branco, ou como vocês lhe queiram, ou seja, ainda é um bocado retrógrada nesse aspecto, não é muito, ou seja, não está muito evoluído, pá, neste segmento não está muito evoluído. Tem um depósito de 11 litros e meio, o que a meu ver, pá, podia ser melhor, não é? Mas não é, é o que temos. Opá, dará com os consumos anunciados, que a marca diz de 3.3 de consumos combinados, eu penso que esta moto poderá fazer 350 km com um depósito, 350, 400. Também já posso dizer que a reserva desta moto é de 1 litro, por isso, a partir do momento que aciona ali a reserva, contem mais ou menos com 1 litro de autonomia, que dará mais ou menos para entre 30 a 50 km, mediante aquilo que vocês andem e aquilo que vocês fazem. A moto é muito básica, é full LED, ok, mas não tem grandes aparatos de tecnologia, ou seja, do que nos habituou os segmentos da BMW média alta. Também aqui para conter um bocado os custos, parece-me. A nível de travagem, a moto trabalha bem. A nível de suspensões, também parece-me que está aqui um bom conjunto. Ali a andar no paralelo, senti que a moto estava muito bem equilibrada e afinada nesse sentido. Por isso, está aqui um conjuntozinho muito porreiro. E foi-me dito pelo André que neste momento esta moto está em campanha. O preço normal dela é 6.700 euros mais documentos, por isso vejam lá o desconto que esta moto está neste momento. O Antero, ok, eu só posso falar pelo Antero, não sei o que é que os outros stands BMW estão a fazer, está a fazer esta moto 5.890 mais documentação, ou seja, está-lhe a tirar aqui quase 1.000 euros em campanha esta moto, esta GS 310. Para quem andar à procura deste tipo de equipamentos ou deste tipo de moto, parece-me uma boa oportunidade para se comprar a moto, porque é uma moto bastante polivalente. Não vou dizer que é das motos para fazer viagens e excursões muito grandes, vocês, é como eu digo, vocês fazem tudo e mais alguma coisa com as motos. Agora, vão se sentir mais confortáveis ou menos confortáveis mediante a moto que vocês levam. Esta moto aqui, para já estou a sentir algumas vibrações a nível de banco e a nível aqui de depósito, relativamente ao motor, ok? O que alonga as excursões, estas rotações, aqui nomeadamente na casa dos 5.000, 6.000 RPMs, começa-se a sentir, isto começa a dar uma sensação de dormência nos nossos membros, nomeadamente pernas e nomeadamente mãos, ok? Mas parece-me, e é aquilo que eu volto a referir, parece-me um conceito muito interessante para uso diário, para fazer uns passeios relativamente curtos ao fim de semana,
poderá-se fazer umas tiradas mais longas, mas contudo, a meu ver, não é esse propósito. Poderão fazer também umas excursões em fora de estrada, mas uma coisa muito básica e muito soft, ok? Derivado à sua janta de alumínio, ok, pessoal? Por isso, para já estão aí as minhas primeiras impressões. Vou desfrutar da moto. Depois vamos fazer aí um walk around da moto, visualizar melhor a moto, dar um feedback para vocês verem também como é que eu fico na moto e já voltamos, ok, pessoal? Até já! Cá está a máquina, companheiros. Aquele descanso lateral não me dá muita segurança, mas contudo, isso já são outros quantos. Vamos mostrar aqui o display. É um display muito básico, odómetro. A moto só tem 47 km neste momento. Depois temos que tirar, lá está, uma coisa que já não vínhamos habituados, temos que tirar a mão do volante se quisermos mudar aqui nas opções. É no próprio display que a gente muda, onde tem trip 1, trip 2, aqui aparece o engine, a temperatura do motor, está com 81.5 neste momento, graus, autonomia 120 km, porque também está abaixo de meio, por isso eu acredito que ele poderá andar ali na casa dos 300 km de autonomia, 350. Depois tem o consumo instantâneo, 4.9, o consumo, ali era a média, aqui deve ser o consumo instantâneo porque não está a aparecer nada. Aqui é o speed que eu ando, aqui é a data e voltamos aqui a um setup, deve ser para configurar horas e isso, e voltamos aqui ao odómetro. Ou seja, nada de extraordinário. Manetes ajustáveis, tanto da embreagem como do acelerador, máximos, luzes, médios, piscas. Uma coisa que eu não gostei relativamente aos piscas é que a gente não consegue distinguir se está a dar pisca para a esquerda ou para a direita, como eu vou exemplificar. Ou seja, pisca sempre aqui. Ou seja, a gente não sabe se está a dar pisca para a esquerda ou não sabe se está a dar pisca para a direita. Normalmente a grande maioria das máquinas, esquerda de um lado, direita do outro, que a gente assim sabe por onde está a sinalizar o pisca. Caso a gente venha mais distraído, não sabe, por norma, para que lado é que está a dar o pisca. Moto full LED, a moto esteticamente é engraçada. Vai buscar aqui as linhas outras marcas, mas é o que é. Jante 19 à frente, 120, jante 17 atrás, 160 ou 140. É isso que eu estou a tentar ver. Pneus Metzeler, 150 atrás, 120 à frente. Por isso, a moto esteticamente está muito bem conseguida. E vamos ouvir a sonoridade dela. Para um motor de 34 cavalos, desculpem lá, um escape até é engraçadinho, ok? Ali o contraste do quadro em vermelho com o branco é muito engraçado, e como está ali a designar, GS 310. O banco confortável quanto baste, nada de extraordinário. Já traz aqui uma base para se a gente quiser meter uma top case e para o pendura se agarrar. O pendura não tem um banco muito espaçoso, mas é o que é, ok? Está visto, vamos dar aí umas passagens, vamos falar mais sobre a moto. Até já! Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje foi a bordo da GS 310, uma moto, a meu ver, muito prática e
principalmente para um uso diário, cotidiano e para pequenos passeios, nada de muito extraordinário, ok? É uma moto muito ágil, com centro de gravidade muito baixo, fácil de manusear e fácil de se conseguir trabalhar com ela com muita facilidade, mesmo para quem não tenha muita experiência com a moto, ok? Não tem suspensões, tem aqui um pequeno ajuste a nível de suspensões frontais. As suspensões são muito boas, a travagem também é muito equilibrada, ok? Não é nada de extraordinário, mas é o quanto basta. E está aqui um conceito, a meu ver, muito interessante. Uma coisa que eu não vos disse é que a embreagem é muito levezinha, muito fácil de trabalhar a embreagem, ok? Mais uma vez, pontos negativos é o vidro. O vidro não confere efetivamente proteção nenhuma. Outro senão, que eu não sei, eu penso que nestes modelos mais recentes esse problema já tenha sido resolvido, que foi o quê? Os primeiros modelos a 310 penso que seriam fabricados na Índia, não sei se ainda continuarão, possivelmente serão, e então eles tinham, eu vou-lhe dizer, um gap, um defeito de engenharia, que era o quê? O descanso lateral estava integrado no próprio quadro da moto. Eu penso que esse problema tenha sido resolvido e solucionado. Que era o quê? E ainda por cima tinha um pequeno defeito, que era ao fim de alguma utilização, tinha pontos de fissura e com possível quebra do descanso lateral. Houve relatos de muitos utilizadores da moto que deixavam a moto estacionada e chegavam ao local e teriam a moto no chão com um descanso lateral partido. Muitos questionavam-se qual seria o motivo, alguém abalroou a moto. Não, era defeito de concepção da própria marca e da própria moto, e o mais grave é que não daria ou não teria uma solução fácil e que não seria algo de fácil resolução ou ou seja, não é algo que deveria acontecer neste tipo de motos, ok pessoal? Por isso, até já, o meu feedback tem sido positivo, estou a gostar bastante da moto, da sonoridade inclusive do próprio motor, ok? Por isso, vou desfrutar mais um bocadinho da moto, vamos ver como é que eu me sinto. Já agora vou-vos deixar ficar como é que eu fico na moto, a nível de altura, com uma 835 mm de altura. O banco é bastante esguio, o que nos permite chegar com alguma facilidade ao chão relativamente com os dois pés. Como vocês podem ver, chego com relativa facilidade ao chão. A nível de materiais de construção, parece-me ser bastante sólida a moto. Cabos com revestimento a imitar o aço, mas isto não é aço, malha de aço. Ou seja, esteticamente a moto está agradável, ok? Podia ter aqui umas melhorias a nível de evolução e de apresentar aqui mais algumas soluções. Neste momento a moto é isto que nos dá. Relembrando novamente que no Antero, a moto está em campanha, 5.890 euros mais documentação, porque por norma o preço normal desta moto é 6.700 euros, ok? Mais documentação, ou seja, está aqui quase 1.000 euros de diferença. Para quem andar à procura de uma moto económica, versátil o quanto basta, uso diário e umas viagens esporádicas com dois até, porque ela com 34 cavalos desenvolve com alguma facilidade, claro que não podem esperar muito dela, mas é uma moto que, a meu ver, não vos vai deixar ficar mal, ok? E acima de tudo, se alguém quiser ganhar um bocadinho de experiência em motas ditas small trail, para depois fazer para uma medial trail e talvez para uma big trail futuramente, acho que este é um bom início, uma moto para se começar nessas andanças, ok pessoal?
Por isso, eu vou fazer aí mais umas passagens, depois entretanto Nacional 108, umas curvas, e irei fazer as minhas conclusões finais. Ok pessoal? Até já! Cá vamos nós arrancar, companheiros. Conclusões finais relativamente à moto. Pá, é uma moto relativamente, ou seja, está dentro do preço, não é algo que eu possa dizer, ou seja, está dentro do preço do segmento, não está mais, não está menos. Acho que se enquadra principalmente nesta campanha que a Antero está a fazer dos 5.890 euros. Acho que está um preço bastante considerável e que se enquadra muito bem no panorama deste segmento das 300, das 400, pá, que está aqui um bom conjunto. A nível de fiabilidade não vos posso dizer, ou não vos posso dar dados concretos da fiabilidade da moto. Reportei-vos aqui situações que tinham acontecido com a moto que eu penso que estarão resolvidos a nível de concepção de engenharia, nomeadamente no descanso lateral. Ou seja, esta moto também é muito desprovida de acessórios, de extras, ou seja, tudo que vocês queiram a nível de extras terão que comprar à parte, nomeadamente descanso central, crash bars, top cases, etc, etc, ou seja, o mínimo indispensável. Por isso, opá, a moto 5.890, com documentação irá para os 6.000 e qualquer coisa euros. Caso vocês resolvam por comprar coisas da própria marca, contem com mais 1.000 euros no mínimo, ok? Para deixar minimamente a moto no que confere umas crash bars, um descanso central e nomeadamente uma top case, ok? Pá, assim por alto, números redondos, contem com 7.000 euros, ok companheiros? De resto, a moto está muito interessante, como eu disse, para iniciantes acho que é uma moto muito boa, para se quem quiser iniciar. Inclusive esta moto pode ser conduzida com carta A2, ok? Que é uma mais-valia. Pá, muito ágil, muito levezinha, 175 kg, centro de gravidade muito bom, uma motinha polivalente o quanto baste, com um motorzinho, opá, que principalmente a regimes baixos tem sempre uma disponibilidade muito grande. Como eu já disse, uma velocidade ou uma top speed de 144 km, pá, não é nada de extraordinário, mas será mais que suficiente. A 2 ela irá dar um bocado mais de si, por assim dizer, não se aguentará tão bem, não é? Mas fará as tiradas que vocês quiserem, sabendo de antemão que tem uma motinha comedida, que se calhar para fazerem uma ultrapassagem têm que deitar uma velocidade abaixo. Grandes tiradas em autoestrada não recomendo. Uma coisa a melhorar seria logo também este vidro frontal, pôr aqui um vidro pau da marca, um aftermarket bem mais alto, pá, porque este não confere proteção nenhuma, é zero, niente. Ok pessoal, está aqui o meu feedback, mais uma BMW aqui para o canal, espero que tenham gostado, façam like, continuem a seguir para futuros vídeos e tchauzinho.